Bom dia, Deus abençoe você, abençoe seu lar, sua família. Estenda os seus braços de glória e poder nessa segunda-feira, operando maravilhas, sobre todos aqueles que você ama, sobre aqueles que você tem orado, intercedido. A presença de Deus o acompanhe sempre. Capítulo de número 26, a partir do versículo 57 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus. Diz o seguinte: E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos de todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo, mas não achavam nenhum. Sim, embora muitas testemunhas falsas viessem, não achei nenhuma. Por último, chegaram duas falsas testemunhas e disseram: Este homem diz: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que esses testemunhas contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfema, falando: Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles respondendo, disseram: Ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram, e outros feriram com as palmas das suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um dele, pois a tua fala denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera antes do galo cantar: Tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Nós vimos aqui um julgamento injusto, algo terrível, porque primeiro o sinédrio tinha que se reunir dentro do templo e não na casa de um sumo sacerdote, apesar de estar ali muito perto, mas não era correto. Outra coisa, tinha que ser durante o dia, eles fizeram um julgamento à noite. Mais ainda, eles deveriam consultar a primeira testemunha, deixar ela sair, depois a outra entrar para fazer a averiguação, e não portar-se de uma forma errônea. E aqui eles estavam fazendo um julgamento que, sim, como diz no Velho Testamento, que teria que ter 2 testemunhas, porém testemunhas verdadeiras, não testemunhas falsas. E eles já viam que todo o julgamento estava comprometido, mas a gana deles em matar Jesus era maior do que tudo. Eles não poderiam perder aquela oportunidade de jeito nenhum. Por quê? Jesus já tinha se safado várias vezes e provado à multidão que ele não era nada daquilo que os fariseus estavam condenando ele. E agora eles tinham a oportunidade perfeita. E a prova diz que o sumo sacerdote, antes mesmo de Jesus dizer qualquer coisa, já está condenando ele. A prova quando Jesus diz: Tu disseste e tu verás o Filho do Homem vindo. Jesus até aquele momento não tinha nada dito. Ele simplesmente aproveitou o momento.
rasgou as suas vestes, porque era algo muito terrível um sumo sacerdote rasgar a sua veste, né? Era uma desaprovação total, e ele não quis perder o tempo, induzindo todos, né, a serem contra e acusar Jesus. E naquele momento ele disse assim: nós não precisamos mais de nada, né? Nós já ouvimos da boca dele, não precisa mais de testemunhas, ou seja, esquecem as testemunhas, né? Mesmo sendo falsas, esquecem elas. Nós já ouvimos, tá bom, e vamos condenar. O que vocês dizem? E eles mesmo já, né, o julgaram, sentenciaram, né, dizendo: olha, ele é culpado, né? Ele é culpado. E colocaram ali uma venda nos olhos de Jesus. Começaram a cuspir, bater, né, dar murros, dar tapas em seu face e dizendo: profetiza quem te bateu, né? E a Bíblia diz aqui que Pedro seguiu Jesus ali para o palácio de longe, né? É como a maioria das pessoas seguem Jesus de longe. E é mais triste ainda porque Pedro estava seguindo de longe para ver o fim. Sabe, quantos de nós não estamos esperando o fim? Quantos de nós não estamos simplesmente seguindo Jesus de longe e esquecemos que precisamos estar perto como testemunhas ocular, não negá-lo? Pedro disse que não negaria. 3 situações aconteceram e Pedro negou Jesus as 3 vezes, até que o galo cantou e Pedro saiu correndo daquele local ali e foi chorar amargamente. Eu digo uma coisa para você, querido: não importa a situação que você esteja passando, não negue Jesus. Não diga que não anda com Ele, não diga que não tem os pensamentos de Deus dentro de você, com medo de agradar determinadas pessoas, com medo de desagradar determinadas pessoas. Você queira concordar com os erros delas. Uma coisa você tem que ser bem entendido: o que é de Deus é de Deus, e o que é o dos homens é o dos homens. O que são coisas naturais são naturais e sobrenaturais são sobrenaturais. E que não dá para negociar as coisas de Deus com as coisas deste mundo. E que não tem como negar um mestre amado que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Nenhum amigo, nenhum conhecido, nenhum parente vai dar a vida por você. Mas Jesus deu. Jesus entregou-se por ti na cruz do Calvário para te salvar dos seus pecados. E que você pense e repense sempre. Nunca o abandone. Nunca siga de longe. Seja verdadeiro. Não um agente secreto de Cristo, mas aquele que leva as dores, mesmo com as falhas, mesmo com os erros. Não é motivo de você o abandonar. Não é motivo de você seguir de longe. Pelo contrário, é seguir de perto, dizendo a este mundo: Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo dentro de nós. Que você seja a verdadeira testemunha de Cristo, que você não negue, você não diga e nem faça promessas que você não possa cumprir, mas que simplesmente você seja usado por Ele, para que o nome dEle seja exaltado. Pai, nós oramos, abençoando a cidade de Paulo Ramos aqui no Maranhão, abençoando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, em nome de Jesus. Pedindo a Tua graça, que o Senhor não nos deixe seguir a Ti de longe, e que nós não venhamos, Senhor, andar esperando só o fim, pelo contrário, porque quando chegar o fim, aí é que é o começo de todas as coisas, daquilo que é promessa, daquilo que o Senhor mesmo já antevia, Senhor, e nós acreditamos naquilo que profetizastes. Nós confiamos em Ti, Senhor, e pedimos que nos ajude, para que não venhamos estribar na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, mas que venhamos nos humilhar diante de Ti e reconhecer a necessidade tremenda que temos de Ti, Senhor. Guia-nos, conduza-nos pelo Teu poder e pela Tua soberania, pelo esse grande amor que tem por nós. É a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que você ande com Jesus.